Agora são 15 horas mais 17 minutos aqui no meu relógio, 15h17. Nós vamos fazer uma live explicando o tal pedido de impeachment que Celso de Mello encaminhou ao presidente Bolsonaro. E tem muita gente preocupada com isso. Vamos explicar, esperando os amigos chegarem para a gente poder conversar sobre esse assunto. O impeachment de Bolsonaro encaminhado por Celso de Mello. Vamos lá. Esperar vocês compartilharem também, porque o assunto é muito sério, mas vocês precisam entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, ok? Vamos lá, pessoal. Foi feito um despacho ontem e que está causando um verdadeiro reboliço nas redes sociais, porque a mídia já está propagando isso e muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. É verdade que o ministro Celso de Mello encaminhou um processo, um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, para que Bolsonaro pudesse analisar, ver, bem, tá tudo confuso, não é bem assim. Então você vai entender agora. Foi feito um despacho na última sexta-feira, portanto hoje é sábado, ontem foi feito um despacho ao Palácio do Planalto pelo ministro Celso de Mello e esse despacho tem a ver com o processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é um processo que dois advogados entraram com uma ação no Supremo, questionando por que o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não coloca em análise o pedido de impeachment, entre os vários pedidos de impeachment que hoje tem contra o presidente Bolsonaro. Esses dois advogados entraram com um pedido de impeachment, mas que não foi analisado por Rodrigo Maia. Então esses dois advogados entraram com uma ação no STF para que o STF questionasse o presidente Rodrigo Maia porque ele não analisa o pedido de impeachment feito por eles dois. A relatoria do caso caiu nas mãos do decano, do ministro Celso de Mello. Ao cair nas mãos de Celso de Mello, o que Celso de Mello fez? Fez um despacho para que Bolsonaro se manifestasse sobre o pedido de impeachment, se ele quiser se manifestar. Ok? Ele querendo se manifestar ou não querendo se manifestar, o relator deverá tocar o processo, não é? E eventualmente fazer o questionamento ao presidente Rodrigo Maia do porquê não ter analisado o pedido de impeachment desses dois advogados. Lembrando que nem Celso Amorim e nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de abrir impeachment contra o presidente. Só quem tem essa prerrogativa é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já se manifestou, e eu vou ler o que disse Rodrigo Maia. Rodrigo Maia disse o seguinte: o impeachment é uma solução extrema. O primeiro juiz das autoridades eleitas numa democracia deve ser sempre o voto popular. A presidência da Câmara dos Deputados, ao despachar as denúncias contra o chefe do Poder Executivo, deve sopesar cuidadosamente os aspectos jurídicos e políticos institucionais envolvidos. O tempo dessa decisão, contudo, pela própria natureza dela, não é objeto de qualquer norma legal ou regimental. Bem,
O que o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está respondendo preliminarmente é o seguinte. Primeiro, a solução extrema que você encontra na democracia para o julgamento de um chefe de poder é o impeachment. Portanto, esta deve ser a última solução. E ele diz que o juiz que decide a competência ou incompetência do chefe do Poder Executivo deve ser sempre o voto e o impeachment em último caso. E aí ele termina dizendo algo interessante. O tempo dessa decisão, contudo, ou seja, de se julgar se abre-se ou não um processo de impeachment, não é objeto de qualquer norma legal ou regimental. O que Rodrigo Maia está respondendo é o seguinte: quem decide o tempo sou eu. Quem decide o tempo sou eu. Não é o STF, não é o STJ, não é nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta prerrogativa cabe somente ao presidente da Câmara, ok? Então, fiquem calmos, tá? Não há por que fazermos alardeamento sobre impeachment do presidente Bolsonaro. O que está acontecendo é que dois advogados, vou repetir, entraram com pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Rodrigo Maia não analisou, eles entraram na Suprema Corte, questionando para que a Suprema Corte questione Rodrigo Maia. Resolveu então, ontem, sexta-feira, fazer um despacho para que Bolsonaro se manifeste ou não. O presidente só se manifeste sobre o caso se ele quiser se manifestar. Tá claro então, pessoal? Não tem impeachment do presidente Bolsonaro para ser votado, não tem abertura de impeachment sendo analisada. Na verdade, há vários processos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, assim como teve com os outros presidentes, não é? E caberá ao Rodrigo Maia analisar cada um deles em tempo e hora, e se ele quiser analisar, porque esta é uma prerrogativa do presidente da casa. Tudo certo, tudo claro, por enquanto não há nenhum pedido de impeachment contra o presidente tramitando na Câmara Federal. Esclarecido? A live só foi feita para isso, para esclarecer. Vamos caminhar. Isso não significa que nós não tenhamos que ficar alerta, isso não significa que nós tenhamos que baixar a nossa guarda, significa apenas que não precisamos acompanhar alguns alarmistas que andam por aí à espera de algumas curtidas, de alguns likes, ok? E que não é esse o nosso objetivo aqui agora, nesse momento. Um abraço a todos, vamos replicar esta live a fim de que as pessoas fiquem calma, porque não há nenhum processo de impeachment contra o presidente em tramitação. Um abraço.